cá estamos nós para iniciar mais um programa Conversa de Mulheres. Eis a Cláudia e eis a Ruth. Olá, boa tarde Cláudia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Uma tarde com algum calor, mas nós aqui hoje vamos viajar pelo espaço. Havia uns desenhos animados quando eu era pequenina. A Vila Ideal. Não, a Vila Ideal depois também tem. Pelo espaço somos astronautas. Se não sabem o que a Cláudia está a cantar, têm que ver a nossa Vila Ideal aqui na Curiacos TV, porque pelos vistos a Cláudia é fã. Olha, até sabem as coreografias. Bem, íamos começar a conversa de mulheres, se calhar temos que mudar o horário do programa e passava à Vila Ideal, não? Não. Sim. Então, olha, aproveitamos para dizer que o nosso canal tem muitos programas, além aqui do nosso Conversa de Mulheres, temos também as manhãs na TV, temos programas, isto é o povo a falar, temos programas de viagens e temos programas para crianças. É a Vila Ideal. Exatamente, vale a pena aqui estar sempre com a Curiacos TV ligada e depois pode fazer as coreografias com a Cláudia, porque eu não consigo acompanhá-la. Muito giro. É isso? É isso. Queres que eu fale mais o que, Ruth? Então, o que tu costumas falar todos os dias? Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, cá estou eu para falar das redes sociais. Ao menos isso? É isso. Então, temos o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres para ter, então, para saber, para acompanhar, para conhecer os projetos das nossas convidadas, ter para acesso pôr às páginas, exato, promocionais, programação da semana e muito mais. Você tem de seguir e estar sempre dentro daquilo que acontece aqui na Curiacos TV Conversa de Mulheres. E claro, tem também o nosso famoso canal do YouTube. Tem de subscrever ao canal Curiacos TV, à playlist de Conversa de Mulheres, programas completos. Consegue então ter acesso aos programas. Hoje, o programa de hoje vai estar disponível daqui a 15 dias, daqui a 2 semaninhas, e assim pode rever, pode partilhar, pode ver, porque se ainda não teve a oportunidade de assistir em direto, e pronto. Exatamente, porque vale a pena levar esta informação mais longe. Tentamos sempre aqui ter as tais mulheres inspiradoras, motivadoras, algumas que nos contam a sua história de vida, outras que nos vêm falar dos projetos, e há sempre alguém que precisa de ouvir aquilo que estamos aqui a falar. É verdade. Acredito mesmo que aquela frase, aquela coisa que pode motivar, levar a chegar mais longe ou a dar o próximo passo no negócio, no empreendedorismo, então por isso partilhar, então daí termos aqui esta ferramenta disponível do YouTube. E dizer também que temos o nosso e-mail. Se quiserem entrar em... Não, mas está a passar. Está a passar em rodapé, não precisas de saber. Veja o nosso e-mail e se quiser apresente-nos a sua proposta de convidada, a sua proposta de tema. Olha, estava mesmo a precisar de saber sobre isto. Eu acho que isto era um tema muito pertinente e que a sociedade hoje precisa, ou aqui a minha região precisa. Dê-nos a sua proposta que, se conseguirmos, com certeza vamos dar a resposta. E de mulheres a virem ao nosso programa. Se é ou conhece alguma mulher, faça então a sua proposta através das nossas redes sociais, do e-mail e vamos agendar. Teremos todo o gosto em conversar. E agora, Cláudia, vamos inaugurar um separador. E vamos inaugurar um separador. Eu acho que sim, também não, pelo menos não me lembro. Planeta Terra. Exatamente. O que é que será que se passa hoje? Porque hoje é um dia especial. No planeta Terra? Sim, deve-se passar muitas coisas. Assim. Então, vamos lançar o separador? Planeta Terra. Exatamente. Este planeta então, onde nós hoje... vivemos e onde rodamos, como diz o meu filho. Mãe, sabes que o planeta está a andar e nós estamos cá em cima? É verdade. As coisas que o meu filho descobre. Então, hoje é o Dia Internacional do Asteroide. Exatamente. E nós já vamos saber porque é que é importante este dia, porque é que alguém decidiu criar este dia e temos uma convidada para falar connosco
não só sobre este dia, mas aqui contar-nos o seu percurso, que de alguma maneira vá assim um bocadinho rebuscada, nós conseguimos que esteja ligado aos asteroides. Pelo menos acreditamos que sabe mais dos asteroides do que nós. Sim, certeza sim, absoluta. sabe. E eu vou fazer um pequeno resumo que a produção deu-se ao trabalho de preparar. Joana Oliveira, ex-aluna da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, vem falar sobre o percurso académico e sobre uma técnica que é utilizada nos asteroides. Vamos lá ver. Olá. Olá, Joana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Acho que agora Inês vamos um bocadinho mais a Joana, se calhar que sim. Eu acho que a culpa é minha. Eu acho que sim. Mas esteja à vontade. Vai ser uma conversa. Está boa? Sim, Está à tá tudo vontade? bem. Sim. Joana, só para já enquadrar, o que é que a Joana estudou, já que é ex-aluna da Faculdade de Ciências? Então, eu estudei Física na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no ramo de Astronomia e Astrofísica. Fiz a licenciatura e o mestrado lá. E depois fui fazer o doutoramento na Universidade de Paris, na Universidade de Sorbonne, e trabalhei no Observatório de Paris. Portanto, lá está certo o que a gente disse. De certeza que sabe mais de asteroides do que nós. De certeza. Pronto. Mesmo que a gente não vá só falar dos asteroides, vamos aqui até conhecer um bocadinho do trabalho da Joana. Joana, de onde é que vem esta paixão? Desde sempre se lembra de ter esta paixão pelas estrelas? Não sei. Eu sei que estrelas para si é outra coisa, mas vá, para olhar para o espaço. Vá, deixe-nos... Deixe-nos trocar por miúdos algumas palavras, senão vai ser muito difícil. Vamos ser simples. Sim, desde muito pequena. A história é um bocado estranha, mas eu vi um filme em que tinha lá uma astrónoma e eu pensei, isso pode ser uma profissão, então pronto, foi isso que aconteceu, sim. E era muito pequena quando viu esse filme? Tinha talvez 11, 12 anos, ainda era nova, mas não me lembro exatamente da idade, mas lembro-me de ter visto o filme. Porque ia-lhe perguntar, porque não acho que seja algo que a pessoa logo... os miúdos dão na escola, logo no primeiro ciclo, se fala dos planetas, não é? Estava aqui a comentar com o meu filho anda no segundo ano e já vai dizer a Terra anda, mas... E eu acho que ele ouviu aos colegas do quarto, eu acho que ele não deve ter dado isto na escola. Eles já começam aqui a saber dos planetas, no meu tempo ia só ao planetário, não sei se agora ainda vão fazer uma visita. Então há aqui alguma ligação aqui com os planetas, com isto do espaço. Mas daí a querer ser astrónomo ou estar alguma algo coisa que fascina, ligada, não é? Eu acho que fascina. não é toda a gente que chega lá, não é? Não. Também depende muito de como a educação é. Eu, durante algum tempo, dei explicações a crianças e adolescentes e eu reparei que uma das meninas que estava lá, ela não gostava de Fisicoquímica. Odiava aquilo. Por causa da professora dela. E eu disse-lhe, ok, então olha, faz assim, olha só para o livro, não ligues ao que a professora diz, estuda só por aqui. E depois, para si, Fisicoquímica é uma coisa extraordinária da vida, não é? Sim, foi aquela coisa que eu estava, que era mais aquilo que eu olhava e que gostava mais, sim. E depois, uma semana ou duas depois, ela chegou ao pé de mim e disse, olha, eu adoro isto, a parte da astronomia. Eu, pronto, vês, afinal... Sim, a parte da astronomia eu acho que é... Eu acho que toda a gente é um bocadinho encantada com isso, tem a ver com o imaginário, não sei, pelo menos eu também gosto de astronomia, apesar de não gostar de fisicoquímica. Lá está, se calhar também tive e não era a professora, era o professor. E então como é que foi aqui o seu percurso? 10, 11 anos, viu um filme, achou que podia ser astrónoma? Sim, depois, lá está, a minha professora de Fisicoquímica era uma boa professora também. Mas Fisicoquímica é mais para a frente, não? Sim. Com 10, 11 anos ainda não tinha. E já sim, tinha mas ido eu já ao tinha aquela planetário? ideia de... já não lembro. Sabe. Não me lembro. E antes de ver esse filme, que a fascinou para essa área, não tinha outro sonho, não se imaginava fazer outra coisa? Aquela coisa que todas as crianças passavam. Veterinária. Médica, professora, atriz também. A sério, atriz? Sim. Porquê? Alguma coisa que viu também na televisão? Não sei, achava giro e pensei, eu queria ser. Mas depois percebi que podia-se ser também astrónoma e eu, ok, então olha, gosto mais disso, então fiquei por aí. E gosta de estudar? Sim. Sempre gostou de estudar? Era boa aluna? Sim. Tem que ser. Tem que ser boa aluna. Tem que ser boa aluna. Para ter conseguido chegar até ao... Nós podíamos não saber o resto da história, mas já sabemos que já fez a faculdade e tudo. Tem que ter sido boa aluna. Sim, eu gosto quando
eu gosto de estudar várias coisas também, continuar sempre a procurar assim de Ficar vários atualizada, tópicos. não é? Sim, sim, Gosta de ler? sim. Tem vários livros, uma biblioteca em casa. Tenho. Tem, pronto. Já, às vezes dizem que eu tenho muitos livros, mas eu não me importo. E que tipo de livros? Tanta coisa. Alguns são mais. Alguns, quando era novinha, tinha aquelas coleções de várias coisas científicas e várias coisas de história, essas coisas todas. Tenho alguns livros de juvenis, de uma aventura, por exemplo. Sim, sim. Tenho lá Estou muitos. na esperança de trazer aqui a professora Isabela Alçada. Foi a minha professora e que eu gostava tanto de sentar aí nessa cadeira. Olha, que giro. Era muito bom. Então, não tens o contacto? Não. Fazemos aqui! Sabes, Como é que sabes que não se fica com os contactos dos professores assim do pé para a mão, não é? Não, nesse tempo Pronto. não. Sim, sim, sim. Né? Qual é o nome Pelo da menos. professora? Professora Isabela Alçada. Professora Isabel Alçada. Ah, sim. Eis-nos aqui a pedir que venha até convidá-la. aqui. Ela não Deixa-se- se deve lembrar de mim, porque eu portava-me bem, acho eu. Certamente deves ter Sim. deixado assim uma marcazinha na Não, vida acho que não, dela. acho que não, acho que não. Conhecendo Nesta a professora, Ruth. acho que não. Noutros sim, mas este acho que Esta não. Não, este acho que portei-me bem, Gostávamos de receber, de ter aqui todo o gosto em recebê-la. Deixe as Exatamente. suas redes sociais no nosso Instagram, Sim, conversa.mulheres. claro, está-nos a ver, não é? Está-nos a ver. Então, leitura, mas leitura de tudo, leitura só de coisas assim, como disse, mais científicas e estas, ou uma aventura que são as aventuras e assim mistérios, ou tudo assim no geral? Tudo mais no geral. Sim, tenho algumas coisas de não ficção, tenho ficção científica, tenho fantasia, tenho horror, tenho mistérios, tenho tudo e mais alguma coisa Gosta lá. mesmo de ler, gostava Sim. mesmo de ler. E Deve gosto, ter sido sim. uma menina perfeita, porque gosta de ler. Deve ser boa à matemática, porque fez este curso, não é? Gosta da física, portanto, se calhar também com sorte gosta das biologias. Gosta de história, que já falou, não é? Havia alguma disciplina A história que não... era o pior para mim. Mas disse que tinha livros de história. Eu gosto de algumas partes da história, mas aquela parte que eu era obrigada a aprender não A decorar. era sempre mais decorar. difícil. O problema Exatamente. é decorar, não é? Nomes e datas é As terrível para mim. datas, sim, eu acho que as datas. Então havia alguma disciplina que não gostasse na escola? Era a história. Era a história! Gostava de educação física? Dependia da modalidade. Eu, por exemplo, futebol não gostava tanto, mas havia outras modalidades que eu gostava muito. Há pessoas quase Não, perfeitas. não é Exatamente. Há pessoas quase perfeitas, é o que eu digo. Eu era péssima à educação física, testava. Pronto. Não gostava mesmo. Eu não vou comentar. Então, e no 10º ano foi fácil escolher uma área? Porque já estava com este foco de ir para a parte da Sim. astronomia? Já Sim. sabia de certeza, não mudou de ideias entretanto? Não. Como eu estava a dizer há bocado, tinha uma professora de Fisicoquímica que pronto, ela era muito boa e ela disse, e eu perguntei-lhe mesmo qual é que seria a área para continuar para a Física, para a Astronomia, e depois ela explicou-me que a parte Era da Física, Física. sim, seria o mais lógico e foi por aí que eu fui. E gostou sempre? Sim. E que recordações é que tem aqui do tempo da faculdade? Entrou logo na sua primeira opção? Sim. Tinha que ser. E se não fosse essa? E se não conseguisse entrar nessa? Haveria minha- várias que dariam. Para quem, se alguém quiser também ser astrónoma, neste caso, não sei se é assim que se diz, engenheiro astrónomo, não sei. Só tem uma maneira de seguir através da física? Eu acho que há outras maneiras, porque depois pode-se entrar no mestrado vindo de outra área. Ok. Eu penso que a Geologia também pode. A geologia, pois, faz sentido. Faz sentido também para Sim. os asteroides. Exatamente, para saber, para conhecer as rochas. E a Meteorologia, Oceanografia e Geofísica também, a parte da Geofísica também ajuda. Mas esta sua área, a área da física, é a mesma área que vai bater ali mais certinho. Sim. É aquela mais direta, diria. Então, era a sua primeira opção. E se não tivesse... Não faz ideia, o que é que faria? A minha segunda opção era Geologia e não tinha mais nada. Não fez mais nada. Não fez mais nada. Se não conseguisse, depois tinha que ir à segunda fase, tentar outra coisa. Pronto. E quando entrou na faculdade, qual foi aqui o sentimento de entrar naquilo que era o seu sonho? Havia muitas vagas nesse ano?
Em física, eu não sei se agora mudou, mas na altura era sempre No seu ano, 25 vagas Sim. e eles normalmente não preenchem as vagas todas. Acho que aquele ano foi o ano em que preencheram mais. Física é muito difícil, sabe disso, não é? Para o Sei. comum dos mortais, física é um bocadinho É difícil. desafiante, É desafiante, exato. É Dá muito desafiante. trabalho. Exatamente. Dá, não dá? Dá. Estudava muito à noite. Fim de semanas. Os fins de semana, sim. À noite, quer dizer, algumas pessoas faziam de noitadas, mas outras pessoas chegavam logo à conclusão que, ok, se nós não dormirmos, depois não conseguimos pensar, então mais vale É dormir. uma boa ideia, não é? É uma boa ideia, sim, sim. Então, pronto. Mas também gostava de estudar, portanto. Sim. Fica fácil. Fazíamos No lá meu ano foi dias tão bom a física que no exame nacional foi tão mau que eles deram pontos extras por tão mau que era. Para nos subirem. Sim, foi. Foi muito mau. Eu beneficiei desses pontos, recebi mais alguns. Foi muito mau, sim. As notas foram todas muito baixas no exame nacional de física. Pronto, foi assim uma razia. Foi uma coisa linda sobre a física. Mas deram uma ajudinha. Deram uma ajudinha, exato. Para as pessoas poderem entrar em algum sítio, senão aquilo estava tudo tão baixo, as médias iam ser muito baixas. E o que é que se faz com a astronomia no nosso país? Bem, não há assim muitas saídas para a investigação, que é um bocado difícil cá. Há mais saídas, por exemplo, na parte de comunicação de ciência. Por exemplo, trabalhar no não, um bocado disse o nome. No planetário. No planetário, obrigada. Sim. Há alguns observatórios que também fazem divulgação de ciência, então precisam sempre de pessoas que entendam minimamente e que saibam saibam trabalhar falar. com telescópios e tudo mais. Também há muita gente que depois vai ensinar, aprende e depois acaba por Aprende, sim, depois vai ensinar, ficar a sim. ensinar, sim. Há alguns locais de investigação, principalmente O que é que se investiga? É porque eu acho que é uma coisa que nós não sabemos, ou que não é do conhecimento geral. O que é que nós fazemos com isto da astronomia em Portugal, não é? Se há pouco tempo tivemos aqui alguém da Marinha que perguntámos, mas nós temos submarinos e temos, não é? E sabemos, então eu acho que de astronomia nós não ouvimos falar, não é? Disso em Portugal. O que é há de investigação? O que é que nós fazemos? Principalmente de extragaláctica, estudar galáxias, cosmologia, que é estudar aquela parte assim mais, não sei como é que é dizer, mais exótica da astronomia, estudar o início do universo, o universo mais longínquo. É exótica para si porque é uma pessoa muito racional, portanto, ou há contas e coisas e é assim ou não é, não é? Não, é mais por ser, é mais parte de coisas teóricas, não é tão fácil de observar. É observável muitas coisas, mas não é tão fácil de observar. Também era aquela parte que era sempre... Eu achei um bocadinho mais difícil a parte da cosmologia do que o resto, que era mais astronomias físicas, que é mais fácil de observar, é mais fácil de analisar, então... Porque durante o seu curso fez muitas observações. Durante o curso de Física fez observações com o telescópio, isso? Não. Fiz porque fazia parte de um grupo de divulgação de ciência chamado Viver Astronomia, do Instituto de Astronomia e Astrofísica. Não, Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que existe um polo em Lisboa e um polo no Porto. E nós fazíamos parte desse programa e aprendemos a mexer nos telescópios, fazíamos divulgação de ciência para o público no geral, fazíamos, antes do Covid, atividades mensais no planetário mesmo, e no início começámos no Observatório de Lisboa, só que depois começou a tornar-se pequeno demais para a quantidade de pessoas. A sério? Tinha muitas pessoas, isso é muito bom. E o planetário, mesmo assim, nós eventualmente teve que se começar a fazer uma lista de espera, porque já era muita gente também a querer ir, e pronto, então teve que se começar assim uma lista de espera também, porque havia alguns cancelamentos. Neste momento o planetário tem lista de espera? Nas nossas atividades mensais, sim, tinha. Sim. Agora ainda, não sei, acho que ainda não recomeçou, acho que ainda estão em conversações com o planetário para
para voltar aqui a fazer esta Sim. divulgação. Sim. Portanto, é uma área gira, não é? Eu acho que é uma área fascinante, toda a gente gosta um bocadinho, toda a gente, acho que a maioria das pessoas, de saber aqui um bocadinho o que é que se passa no espaço, o que é, faz parte do imaginário, mas é algo que exige aqui muita matemática, não é? Para quem não tem consciência, isto é uma coisa que tem muita matemática por trás, não é? Muitas contas e muito... Sim, normalmente a matemática é a parte mais importante no sentido de sabermos o que é que se passa, porque a maioria das coisas na investigação depois acaba por ser tudo programação e muitas vezes vem códigos de trás, então a parte que é importante saber é de onde é que vêm esses códigos, o que é que esses códigos estão a fazer, então precisamos dessa parte da matemática. Mas normalmente não precisamos de fazer assim tanta matemática. O que é que são as cadeiras do curso de Física ou do seu curso que é aqui mais astronomia? Mais ou menos, assim no geral. Portanto, matemática de certeza, Sim, física umas de certeza. 4 matemáticas para umas aí. 4 matemáticas diferentes, aplicada a isto, aplicada àquilo, aplicada àquilo. É ou não? Sim, era cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Ah, pois, os cálculos. Ok, sim. Tínhamos álgebra também. Sim. Por acaso acho que ainda Que é tínhamos matemática mais com do que letras, 4 basicamente. matemáticas. Mas, Basicamente, matemática com letras, certo? sim, Por aí. Pá, o cálculo também tinha Sim. muita letra. sim. Pronto, muitas contas. Muitas contas, sim. Muitas contas. Muita cabecinha. Haja cabecinha fresca. Na parte da Físicas. divulgação de ciência, principalmente a parte da astronomia, não há tanta matemática. Temos que fazer algumas contas, por exemplo, para fazer assim, um cálculo rápido da ampliação do telescópio, mas esse cálculo é uma coisa rápida e É básico. ninguém refila se nós pegarmos no telemóvel e fizermos a conta, Sim, mesmo na exato, altura. Exato. Porque às vezes fica, ok, este valor é um bocado chato de fazer assim de rápido de cabeça, vamos fazer na calculadora. Ninguém reclama por fazermos uma conta assim rápido na calculadora. As calculadoras científicas existem por causa disso, não é? Sim. Tanta gente comprar a calculadora científica para usar um ano ou dois e depois Pois é. depois tem que Fazer vender. cábulas. Para fazer... pois também serve. Não Toda a falamos gente sobre sabe isso. o que é que eu Essas estou a são falar. as- Toda a gente sabe o que é que Vamos falar faz. do quê? Do quê? Exatamente. Essas são as gráficas. Eu ainda uso a minha calculadora gráfica, ainda a uso. É? Sim. Já não é para fazer aquelas coisas Não todas. faço ideia onde é que a minha anda, se calhar não sei lá por causa da minha mãe. Pois. Mas eram muito caras, lembro que isso era quase um investimento para ter essa calculadora, porque depois era Mas preciso era um exame. grande investimento. Era um grande Para o investimento. Para o futuro. Para quem segue. Para a Joana valeu a pena, para mim não valeu assim tanta pena, não é? Joana, então depois aqui da sua licenciatura, mestrado aqui também nesta área, não é? Já dedicada aqui à astronomia, à astrofísica, não é? Sim. Um doutoramento em Paris. Como é que surgiu? Porquê em Paris? Foi em Paris porque o líder da técnica de ocultações estelares Já nos vai trabalha lá. explicar o que Sim. é isso, as ocultações estelares, porque só o nome parece difícil de dizer. Sim. Ele trabalha lá Uhum. e quando eu fiz a candidatura pela Fundação de Ciência e Tecnologia, no início tinha feito mista, mas acabei por fazer depois só tudo para o estrangeiro e pronto, depois aceitaram-me e eu fui para lá fazer o doutoramento com o líder desta técnica. Portanto, para si foi uma grande oportunidade, não é? Sim. Ir à França. Já alguma vez tinha idealizado ir à França? Era um sonho? A Paris não tinha assim aquela coisa de vou viver para Paris, mas Para Foi si era mais giro. pela parte técnica de ser aquela pessoa que é expert desta técnica das ocultações Sim. estelares. sim, depois viver em Paris durante 4 anos foi E como é que Foi foi? Foi giro. extra. Foi exato. Como é que foi isso? é bem diferente. Cidade do Amor. Encontrou o amor lá? Não, já tinha cá. Já tinha cá! Oh, então vai para amor, Paris e já amor. tem o amor cá. Como assim? Já tinha o amor cá. Também é astrónomo o seu amor? Não. Também estava a estudar, também fez o programa, Ah. aquele programa de divulgação de ciência, mas depois acabou por ir para a meteorologia e agora está a fazer informática. Pronto, exato. É o futuro, não é? É o futuro. Já dizia o meu pai que a informática era o futuro, não era? É o futuro e é o presente e há de continuar a ser sempre.
Então como é que foi, como disse a Cláudia, como é que foi esta experiência em Paris, sozinha? Seu namorado, seu l'amour, Foi diferente. seu la Não- paz. Sei lá, paz. Sim. Foi a primeira vez que fui viver sozinha, fui logo para um país diferente. A língua já tinha à Já vontade? Não tinha. E voltei e continuava assim um bocadinho tremida. E como é que Porque é quando para fazer comecei a uma ficar um tese? bocadinho mais à vontade, fechou tudo, metade do Covid, então acabei por Como é não que é praticar fazer uma tanto. tese numa língua que não se está assim tão à vontade? Não podia, eu podia fazer em inglês. Ok. Ah, Sim. pois. E o meu orientador falava português. Ele Pronto, viveu no Brasil, tem uma mulher brasileira. pronto, então já Então estava tudo era- em casa. E é verdade, lá em Paris eles aceitam falar inglês ou não? Com as pessoas que não percebem o francês, aceitam? Sim. Ah, aceitam. Eles tentam sempre também, têm assim um Sim, eu acho sotaque que eles forte, mas tentam, tentam sim. sempre. Algumas pessoas não falavam inglês, então era aquela coisa de ter que praticar um bocadinho o meu Ça va, francês ça va. assim Como é que diz meio. pais? Agora, la père? Não. Parent? Parra. Parra. Sim, Parra. 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 Uhum. Pronto, Então, continua. diga-nos uma coisa, porque por acaso ainda não perguntámos. É um curso, estes cursos e esta área com muitos homens. Sim. Nem sei a percentagem. Sim. Só sei que o ano em que eu entrei na licenciatura Sim. foi a exceção em que era mais mulheres do que homens. A sério? Foi a única Esse exceção. ano foi um ano maravilhoso. Diz que foi o ano que tinham as vagas preenchidas. Entraram mais mulheres que homens? Sim. Depois houve pessoas a saírem. Sim, claro. Mas, Sim, isso é sempre mas assim. houve, eu acho que era de 25, acho que 17 eram raparigas. Oh, Acho que grande houve uma percentagem. houve 2 ou 3 que depois foram para a parte Pois, da isso é engenharia, muito, mas de isso é resto muito, era. Isso é mesmo muito. E então conte-nos, porque aqui a Joana fez a sua tese de doutoramento usando uma técnica que são as ocultações estelares e analisou a atmosfera de Tritão. Ora bem, vamos lá assim devagarinho. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, não sei se vocês se lembram todos de dizer isso na escola, lembram-se, não é? Eu até estudei, por acaso na faculdade estudei astronomia, mas já não me lembro absolutamente nada, a sério, quase nada do que estudei. Então, Tritão, quem é o Tritão? Onde é que ele existe? quem é o Tritão? Onde é que ele andava? Não Onde me é que ele lembro. anda? Ele anda por aí, às voltas, provavelmente. Anda, sim, Anda à às volta voltas, de não é? Neptuno. Anda às voltas de Neptuno. É o maior satélite de Neptuno. E porquê Tritão? Porque não era tão conhecido, a tese por aí, porque já é assim muito longe, não é? Não, foi principalmente porque tinha havido uma ocultação uns dias antes de eu começar o doutoramento, em que tiveram 90 observações. Então eu comecei a estudar isso e depois demorou os 4 anos, porque havia mais pano para mangas, como Então, se pode dizer. explique-nos o que é isto das ocultações estelares. Então, as ocultações estelares são quando um objeto, normalmente do sistema solar, passa a... Meaning, objeto quer dizer um planeta, Sim, um uma planeta, lua. planeta, lua, qualquer objeto, planeta, lua, asteroide, cometa. Já lhe podemos perguntar quais são as diferenças de todas estas coisas, ou não? Mais ou menos. Eu acho que fazíamos bem Era aqui o que uma eu linha. digo, devíamos ter tido aqui um quadro. Sim. Fazer o Então vamos lá desenho. saber, primeiro, antes de nos explicar o que é que são os objetos do sistema solar, não sei se de todos os sistemas, não é? Portanto, temos as estrelas. Sim, temos as estrelas, a do sistema solar é só uma, Que é o nosso Sol, o a nosso central, Sol. sim. Temos os planetas. As estrelas que não se mexem, ficam estáticas, depois os planetas andam à volta das estrelas. Sim? Como é que define Sim, uma mais ou estrela? menos. O que é que vamos dizer sobre uma estrela? Como é que podemos definir uma estrela assim de uma maneira básica, mas assim com alguma acuidade, assim, mais ou menos certo? A maneira mais básica é uma estrela, é um objeto estelar que produz a sua própria luz. Pronto, então não tem a ver com se movimentar ou não, mas com Sim, ter a sua própria luz. Sim. Ok, pronto. A maneira mais básica é essa mesmo. Depois temos os planetas. Sim. Não sei se é depois, mas por alguma ordem. A seguir o temos os tamanho. planetas. Sim. Os planetas são objetos grandinhos que andam à volta da estrela, do sistema. E
Vamos fazer o sol. Vais fazer o sol. Olha, agora a Cláudia vai fazer desenhos. Eu não vou fazer desenhos, eu nem sei porque é que me deram isso para a mão, porque eu não faço desenhos. Porque eu disse que devíamos ter tido aqui um quadro. Um sol. Portanto, o sol. Sol. Mostra lá. Sol. E depois, Depois os planetas que orbitam à volta do Sol. um pequenino. Que andam à volta do sol, certo? Sim. Portanto, E aqui orbitam. É só para trocar a Terra com a luazinha. Sim, mas outros depois também têm alguns. Depois, Mas a Terra é mais importante. A Terra é mais importante, nós vivemos cá, andamos aqui à volta do sol. depois os satélites, que são as luas, que andam à volta dos planetas. Sim. Temos muito discutido os planetas anões. O que são os planetas anões? São os planetas que são mais pequenos, também andam à volta do Sol, são mais pequenos, e depois há 3 critérios para distinguir entre o planeta, Sim. um planeta e um planeta anão. Não desligo. Estão a desfocar. A nossa convidada está a tentar explicar e vocês duas... Não olhe para mim. Sim. Então, Joana, os planetas mais pequenos... A distinção Anões. entre planeta anão e planeta... Não anão. Mais que Eu acho que não estamos a ser nada técnicos, é só porque temos que aqui... Opa, Sim. temos de chegar a todos, né? Sim. A nós, principalmente. Ao menos que nós consigamos entrar na conversa, não é? Bem, o primeiro critério é se for... Eu vou usar a palavra assim científica e depois explico o que é que é. Sim. Se eles se forem diferenciados e se tiverem equilíbrio hidrostático, basicamente não é hidrostático, é em equilíbrio... Esqueci-me do nome. Raios. Não fique Pronto. nervosa. Pronto, não faz mal. Eu hei de me lembrar, quando acabar Sim, eu lembro. Sim, vais-te lembrar. Basicamente, se o corpo tem um núcleo, um manto e uma crosta, ele é diferenciado. Ok. E esses são os anões ou os não ou os A Terra não? normais? Não, a Terra Não. Não. A Terra é um planeta. São os 3 critérios. Nunca entendo. ok. Que os planetas que têm que ter estes 3 critérios para serem considerados planetas, se não tiverem os 3 critérios, são Pois. considerados planetas anões. Ok. ok. Sim. Diferenciados, têm um formato mais ou menos esférico, ou um esferoide, no caso da maioria dos planetas. Sim. A Terra é um esferoide, é ligeiramente achatado. nos polos. Achatado nos polos. exato. E o terceiro critério é que tem que limpar a sua órbita de outros objetos. Por exemplo, Limpar como? não ter objetos que não estão em órbita, que não estão a andar à volta do objeto, Sim. ou que não foram capturados pelo objeto para ficarem em certos pontos. Sim. Quando- Quando... Ela fez um desenho bonito. Agora já vais ter aí um problema, não é? Que é o Foi? último, é o último, se ainda é considerado. Já não é considerado, pois não? Vai. É um planeta anão. Ele É um planeta não. não. É que senão agora estragam tudo o que nós Anão é demorámos pequenino. anos a decorar. E Sim. ele basicamente criaram estes 3 critérios porque começaram a aparecer outros Começámos planetas a ver mais coisas, não é? Sim, que pronto, já não era Plutão, que era um planeta mais pequeno. Começou a aparecer a Europa, começou a aparecer o Makemake, começou a aparecer outros objetos que começaram a ser considerados planetas, só que depois, bem, espera aí, isto assim já começam a ser muitos planetas. Vamos mudar isto. Então vamos alterar, vamos fazer isto, Não me vamos diga que o meu arranjar uns filho agora quando critérios. estudar eu já não sei nada sobre aquilo que ele vai estudar. Pois é possível isso acontecer. No meu tempo, depois vou-lhe lá e eu dizer, no meu tempo não existiam esses. E pronto, Plutão, ele não limpava a órbita, ele não conseguia, Pronto, não sim. conseguiu eliminar todos os objetos À sua volta. exceto as luas dele. Então ele está num local considerado, ou melhor, chamado tradicionalmente de cintura de Kuiper, que agora há debate se devia se chamar cintura de Kuiper ou não. Pronto, Mas, nós não pronto, entramos nessas não vamos guerras, por aí. nem sequer sabemos bem. Tradicionalmente, Escolham. pelo Sim. menos aquilo que eu aprendi na escola era cintura de Kuiper. Então, se calhar é mais fácil mantermos assim. Portanto, já falámos das estrelas, dos planetas, os satélites que andam à volta dos planetas. E então o que é que são os nossos benditos asteroides? Dia Mundial do Asteroide. Dia que eles acham que foi tão importante Porque criar. arranjar um dia para eles. Exatamente. Porquê?
Primeiro, o que é um asteroide? Pronto, para não fazermos muitas perguntas. Bem, eu vou agrupar com os cometas. Os Pode asteroides ser. e os cometas são os objetos fora poeiras, são os objetos mais pequenos do Sistema Solar, que não estão diferenciados e, por causa disso, eles são basicamente vestígios do início do Sistema Solar. E eles são importantes estudar exatamente por isso, como são basicamente fósseis do Sistema Solar. Ok, exato. Então ainda têm muitos dos minerais e dos materiais que foram criados na altura. E pronto, por exemplo, cometas estudam para saber, por exemplo, se a água na Terra veio dos cometas ou não. Os asteroides estudam para ver que materiais é que possam ter vindo. Mas só estudam quando eles embatem na Terra ou conseguimos estudá-los fora quando eles andam por aí? Depende da... Tradicionalmente não. Historicamente tinha que ser quando eles caíam na Terra, sim. E pronto, encontravam-se os meteoritos e conseguia-se estudar assim. Agora já se consegue, por exemplo, a missão Rosetta foi aterrar ou acometar no cometa, que eu nunca me atrevo a dizer o nome. Sim, ok. Que é tão difícil para mim. É o 67P, não consigo. Pronto, ok, whatever. 67 é o 67. Tem um nome difícil. Então os cometas têm nomes difíceis, pronto. E também há missões planeadas para irem a asteroides, tanto para tentar aterrar neles ou asteroidar. Sim, não funciona sabe como tão é que bem. se vai dizer como acometar. Porque existe um dia internacional do asteroide exatamente pelo facto de poderem embater na Terra, não é? E de alertar as pessoas para esta situação, não é? Embora que já haja algumas medidas, ou já se pensa aqui em algumas medidas de como fazer isso, não é? De como tentarmos mudar a trajetória se forem muito grandes. Sim. Há alguns objetos que quase todos eles estão documentados dos objetos que estão próximos da Terra. São objetos que estão em órbita, também andam em torno do Sol e que podem cruzar a órbita da Terra. Exato. Se alguma altura algum eles não parou no sinal pronto. Vermelho e exatamente. Bate. Exato. Então temos um previsto para 2027, não é? Tão perto. Não sei, eu vi quando fui estudar, porque eu pensei, porque é que há um dia mundial... Tua altura? Não, agora, eu fui ver agora. Porque é que havia um dia mundial do asteroide? Porquê? Pronto. Sim, a maioria deles normalmente passa assim muitos quilómetros de... Exato. Normalmente considera-se mais perigoso quando eles passam a uma distância menor da distância entre a Lua e a Terra. E aí já se considera de mais risco. E pronto, esses são os que são considerados em inglês são NEOs, são os objetos próximos da Terra, que esses são os mais perigosos. E há uns que embatem, não é? Sim. Pronto. Há alguns... Normalmente eles são mais pequenos e depois acabam por arder na atmosfera, que é o que se chama de boloides. Há alguns que e que toda realmente a gente gosta batem de ver, não é? Acham tão giro, tão giro. Não é? As pessoas gostam de ver estas coisas. Mas isto tudo, estamos aqui por causa do Dia Mundial do Asteroide, mas estava-nos a explicar o que eram as ocultações estelares, porque eu lhe perguntei o que eram os objetos. Pronto, já definimos os objetos. Divagámos já. Já definimos os objetos. É uma conversa assim. Sim. E agora vamos perceber o que é isto das ocultações estelares. Não sei se ajuda aqui o desenho da nossa Cláudia, que eu acho que tu tens que mostrar o teu desenho ao mundo, Cláudia. Viram? Vejam como a Cláudia tem jeito. Estão todos alinhados. Os teus Não faças essa cara. As letras estão todas alinhadinhas. É o mais parecido que eu consegui. Então, o que é isto das ocultações estelares? Temos Portanto, os objetos... Quando, pronto, mostrando voltando agora o objeto, veja lá, ajuda alguma coisa? Por acaso ajuda quando for com a Lua. Com a Lua, tá bem, então já volto. Quando um objeto normalmente do Sistema Solar, porque fora do Sistema Solar já é considerado, pode ser considerado um trânsito, quando estamos a olhar para uma estrela e ela diminui a luz,
por ser um trânsito de um planeta que está à volta dessa estrela. Ok. Então, eu estou a tentar entender, já que eu estou aqui a fazer um esforço. Então, as ocultações estelares, basicamente nós conseguimos registar quando a luz de uma estrela, que chegaria até nós, diminui por um objeto do sistema solar passa à frente dessa estrela. É o que acontece algumas vezes, já vimos que deixamos de ver a Lua, não é? Exatamente, e era isso que eu ia dizer. Sou desperta. Este louro é só para vos enganar. Um eclipse solar pode ser Exatamente. considerado uma ocultação estelar. Um objeto do sistema solar passou à frente de uma estrela. Exatamente. Foi o Sol, neste caso. E que técnica é essa que usam, não é? E o que é que vocês conseguem aprender com isto, não é? Porque isto parece... Nós achamos muita piada, ai, ver um eclipse da lua, do sol. Lembram-se quando tínhamos de usar aqueles óculos 3D? E punhamos os óculos, que é para não nos fazer mal aos olhos. Espetacular. Exato. Ai, o eclipse, está nos olhos, que isso faz assim que isto vai fazer mal e os raios. Nos E é verdade óculos. que faz mesmo mal. Faz mal da mesma maneira como quando se olha Olha para o diretamente para o sol. Sol. Sim, pois, não se pode estar a olhar, pois, exato, ok. Sim. Se puseres uns óculos de sol, todos fecham. Ficas Graduado. com estilo e protege o teu olho. Então, o que é que vocês aprendem com isto? Com estas, o que é que isto ajuda? Porque isto parece só que é uma coisa gira, não é? Não parece que serve para nada. Com a gravação nós chamamos de uma curva de luz, que é muito basicamente ela faz isto e depois diminui e depois volta a subir. E com isso nós conseguimos conseguimos definir melhor, mais ou menos, dependendo do quão boas são as observações também, Claro. o tamanho, a forma dele, se é circular, se é um achatado, são duas bolinhas juntas. Conseguimos também ver se ele tem uma atmosfera. Conseguem ver se ele tem uma atmosfera. Porquê? Por causa da luz também? Sim, se a diminuição da luz não for abrupta, se não for a luminosidade da estrela e depois cai para zero, Sim. se for uma descida gradual, Pronto, então ele normalmente tem uma atmosfera. Giro. E conseguimos ver até atmosferas muito tenues. Sim. E também conseguimos ver se tem anéis à volta dele. Também que se consegue descobrir alguns satélites à volta do objeto. Conseguimos também ver densidades. Portanto, nós olhamos para lá e só vimos, olha, ficou escuro, já passou. E vocês conseguem chegar lá e todo um estudo, sai um papelinho. É um bocado isso? Quase. Demora mais tempo, mas quase. Então, Mas não é uma coisa que de caras naquela noite que vocês não... Naquele Sim. dia, whatever. Não. Dão Temos que... vários estudos. Sim. Vários. Temos que fazer várias análises e estudar bem aquilo e ajuda se for mais do que uma observação. Normalmente há um grupo de pessoas que vão estar no caminho previsto da ocultação e eles todos tentam observar e depois de vários sítios da Terra. Sim. Por isso é que a de Tritão teve 90 observações. Uma das quais lá no Observatório em Paris. Sim. Essa por acaso acho que foi negativa, mas houve outra em Paris mesmo, Negativa na quer cidade. dizer o quê? Não conseguiram ver? Não conseguiram ver, no observatório não conseguiram ver, mas houve Sim. outra em Paris que conseguiram observar. E foi usada. Sim. Interessante. É engraçado. Houve três cá em Portugal, que também foram as 3 positivas, que foram as 3 também usadas, porque nós depois tivemos que dividir, eram tantas que algumas que tinham menos qualidade não usámos, foi só mais para confirmação das nossas conclusões e enquanto que... Então, o que é que descobriu sobre Tritão? A conclusão principal foi que a pressão da atmosfera de Tritão estava com o mesmo nível de quando a Voyager 2 passou por lá. A Voyager 2 passou lá em 1989. Já há muito tempo. É quase tão velhinha como eu. Onde é que anda a Voyager? Quanto tempo demora daqui até lá? A Voyager demorou daqui até lá?
Acho que ela foi lançada em 1979. Pois, Acho que... são muitos anos, não é? E ela ainda passou por outros sistemas Sim, para fazer ciência também lá, então demorou ainda muito tempo. muito tempo. Sim, a conclusão foi que a pressão já estava no mesmo nível, que pode ter havido um aumento da pressão, mas que agora já está no mesmo nível que estava. Portanto, fica-se a estudar isto tudo para saber. Ora bem, Foi esse o principal, sim. o que é que acha que todo este conhecimento, às vezes vê-se nos filmes, não é? Que num futuro se vai viver aqui em Marte, não é? Normalmente Marte, porque é o nosso planeta aqui mais pertinho, que se acha que tem uma atmosfera idêntica, que pode ter água, que não pode. Isto é tudo mesmo viável? É mesmo possível com estes estudos todos e estas coisas todas que se fazem um dia, quem sabe, não estou a dizer que é um dia se calhar nosso, mas um dia à frente. Estes estudos permitem-nos saber estas coisas sobre estes planetas todos, sobre estas... Sim, isso vários estudos depois conseguem desenhar assim uma imagem melhor do que é que o objeto tem em termos de atmosfera, qual é a composição da atmosfera, se seria propenso à vida ou não. Por exemplo... Ao nosso tipo de vida, pelo menos, não é? Sim. Por exemplo, Tritão, não. Tritão não tem? Não. A atmosfera é fina, muito mais fina do que a da Terra, é constituída por nitrogênio e dióxido de carbono. Não, nitrogênio e metano. Então... Não dava para respirar. Não dava Fluido. Fluido, sim. Respirar ali fica um bocadinho difícil. Pior do que 1 m/h de ponte. Já não ando de metro há muito tempo, se calhar já não é verdade. Desculpem-me, estou a lançar falsos planos. Eu ia dizer qualquer coisa, esqueci. Pronto, não se preocupe. Pronto, Tritão não. E então, o que é que realmente a fascina, porque já vimos, estamos aqui quase a terminar, mas o que é que realmente a fascina neste, escrevemos aqui, mundo das estrelas? E dos asteroides, e dos planetas, e das atmosferas, e das observações? Gastam muitas horas aqui a observar, a ver coisas no telescópio? Sim. Acho que a coisa que mais fascina é o tentar perceber de onde é que veio todo o sistema solar, de onde é que viemos também, tentar compreender melhor o universo, no geral. Eu acho que é a parte que me fascina mais. É a história para trás? Sim. Não a história para a frente? Sim. Para onde é que podemos ir? E pensar se não vêm aí asteroides atirados com isto tudo pelos ares? Não, para si é pensar, onde é que nós viemos? É isso? Sim. É mais isso, sim. O que é que seria aqui uma boa, não sei se pode nos dizer isso, uma boa dica aqui para... Temos mães que nos assistem, avós, tias, estamos a entrar aqui, não é? No período das férias, as crianças vão começar agora... começam mesmo agora, de férias e tudo isso. O que é que seria aqui uma boa maneira de também os motivar e os estimular nesta área da astronomia, do espaço, disto tudo? Depende muito da criança também. Se eles gostarem de ler, então aqueles livros com imagens fantásticas do espaço ajuda muito. Se eles não gostarem tanto, então o planetário é sempre uma boa opção para eles Continua a ser uma boa opção. Sim. Hoje em dia. Eles fazem várias divulgação e têm... Mas eu acho que nós já tentámos convidar alguém do planetário. Não sei se não tem uma mulher ou se não nos responderam mal antes. Mas sim, quero agir, termos aqui para divulgar, não é? Sim. Para saber o que é que fazem. Planetário e mais, e coisas simples que nós... Alguma coisa que eu posso fazer com o meu filho de 7 anos? Ou ela com o filho de 5, o que é que podemos fazer? Comprar-lhe um telescópio. Pronto, fora comprar um telescópio. Sim, Há coisas mais básicas. Exato, isso que era mais barato. Por exemplo, montar aqueles sistemas solares que podem sim. depois ficar montados no teto. Sim. Pode-se também fazer aquelas coisas com paper machê. Papel machê, sim. Fazer bolinhas com papel machê e depois pintar com as cores dos Para si planetas. teria que ser aos tamanhos certos.
sim, se conseguirem também é, Isto também é é uma uma matemática, tem que lá está lá. Ou Não seja, reais? à escala, sim, claro. Claro, à real não daria. Mas à escala, fazer assim à escala, não é? Sim. Que mais, por E exemplo? quando à noite se pode ver as estrelas, o que é que poderia ser assim? Não sei, porque eu acho, pôr os miúdos a olhar para as estrelas, eu acho que é uma coisa bonita, mas acho que nós sabemos pouca coisa, ou vá lá, o comum dos mortais sabe pouca coisa para dizer, olha, ali está, temos que saber mais, não é? Assim, a olho nu, uma das coisas que se pode fazer é mostrar-lhes a diferença entre estrela e planeta. Porque a maior diferença é que as estrelas cintilam Sim. e os planetas não. Olha, já ficou aqui uma coisa para hoje à noite fazerem. Quando estão em vez de irem alto ver no- os aviões. Quando eles estão alto no céu, Sim. os planetas não cintilam. Quando estão mais baixo no céu, Sim. a atmosfera da Terra começa a fazer mais interferência e tudo cintila. Tudo E tudo cintila, altera de sim. cor, fica tudo mais distorcido. Mas alto no céu, as estrelas cintilam e os planetas não. É porque os planetas estão muito mais perto da Terra, então a luz que chega deles, não é a luz deles, é a refletida do Sol, não é distorcida, não é tão distorcida pela atmosfera da Terra, enquanto que as estrelas são, porque as estrelas vêm muito mais longe, é um ponto mesmo, em vez de ser uma bolinha, então é bem diferente a forma Portanto, como aqui a luz chega começar cá. por aí, não é? Começar por Sim. ver isto a olho nu. Ai, não fiz as Agora estrelas. aproveitar. As estrelas estão muito longe, Cláudia, não estão a instalar noutros sistemas solares, noutros a anos-luz daqui, não é? Literalmente, Sim. anos-luz. Anos-luz daqui. Joana, e agora o que é o futuro? O que é que o futuro lhe reserva aqui como astrónoma? O que é que tem aqui planos para o futuro? Neste momento fiz uma pausa de isso. Estou a fazer análise de dados, mas não sei o que é que o futuro me traz, se volto outra vez para a investigação ou não. Tenciono continuar a fazer divulgação de ciência Claro. em astronomia. Porque gosta muito disso, não é? Sim, Sim, de levar aqui mais pessoas a sentirem também esta paixão. sim. Mas a investigação não sei se consigo voltar ou quando volte. Isso ainda. E escrever umas coisinhas, dado que gosta tanto de escrever. Isso ainda não sei. Umas histórias. Não era uma aventura no espaço, que deve existir, eu acho. Mas assim com dados mais técnicos, olha, para os miúdos aprenderem. Não era uma ideia. Escrever Olha, livros não- para as crianças? Sim, é isso? exato, É essa a ideia. que está a Essa tentar era a minha ideia. transmitir. Não? Ainda não sei. Não, está, pronto. Vamos lhe dar tempo para pensar. Exatamente. Hoje pode faltar. Joana, foi um prazer recebê-la. Obrigada. E obrigada por ter aceito esta nossa ideia maluca de comemorarmos aqui Ajudou? o Dia Internacional do Asteroide. A ver? E de falarmos um bocadinho do espaço. Ajudou o teu desenho, Cláudia? Claro que Temos de te sim, convidar então, mais vezes para puxa, partilhar as tão tuas áreas. artístico, tão simples, tão, não sei, Tão não tenho bonito. palavras. Joana, normalmente nesta altura nós dizemos para as pessoas irem consultar as redes sociais, mas se calhar no seu caso é irem saber um bocadinho mais da astronomia, irem ver o planetário. Sim. Também podem. Sim. Na internet há sempre qualquer coisa que se pode ver. As fotografias do dia da NASA são sempre muito boas para ver. É? Fotografias do dia da NASA. Não Sim. sei o que isso é, mas vamos ver. Vamos ver. São fotografias, acho que normalmente são do Hubble, que pronto, são espetaculares. Muito obrigada, Pronto, está Joana. fascinada, Está sempre fascinada. fascinada. Seja como for, a cadeira brilhou e não sei se foram as estrelas, foram os asteroides, foi o que foi. Obrigada, Joana, por ter estado aqui connosco. Obrigada. Muito obrigada, Muito Joana. obrigada. E nós E já nós, vamos embora olha, a vou correr, apagar olha. o nosso... não. Mesmo rápida. E foi um prazer estar aqui e aprender. Não aprendeste muita Aprendi coisa, muita Ruth. coisa. Eu fiz, já paguei um Já bocado fizeste do meu... o teu Pronto, desenho? Mas pronto, no próximo programa, o que é que vai acontecer? Não sei, mas já Tem não de vamos estar no assistir. espaço. Exatamente. Mas contamos consigo. Até lá. Porte-se bem.